Olá, eu sou Clóvis Coelho e nós, do canal Comando Sementes da Luz, estamos de volta hoje, dia 21/12/2022. E o tal do 21/12/22, o tal do portal, que hoje, claro, a gente vai desmistificar ele, saindo dessa linha de fantasmas e culpas e problemas que vêm sendo trabalhadas pela maioria das pessoas recentemente. Então, vamos direto ao nosso ancoramento, num dia tão importante como esse. Hoje, nossa aula de número 8 será mais leve, mais light, quando comparada, perdão, ao assunto da aula anterior, que tratou de arcones, tratou de Saratem, tratou de Anhotak. Não que eles sejam sempre assim, mas a Saratem, tudo que envolveu os projetos dela, as propostas dela, acabou que ela carrega essa marca, esse peso, e acaba que traz, às vezes, lembranças, traz vínculos não tão legais. Hoje a aula talvez seja um pouco mais para cima, porque vamos falar de escolas, de fraternidades, de lojas. Então vamos ao nosso ancoramento para darmos início aos nossos trabalhos. Queridos guias, queridos mestres, amados irmãos siderais e todo o comando Astar e comando siriano, hoje faremos um ancoramento puxando muito mais da base das ordens Kumara, Shansara, Santara e, sobretudo, da ordem Amarilis, do Sagrado Feminino, com o qual hoje trabalharemos profundamente. Pedimos a permissão para que seja feito, sobretudo eu, que estou hoje como homem encarnado nesta existência, preciso pedir permissão para poder lidar com esse tipo de entrelaçamento quântico. Assim sendo, pedimos a todos vós que nós aqui conectados nessa energia, nessa ordem, possamos ser inspirados em profundidade para aprendermos juntos e ensinarmos o que for possível. Assim é, assim está feito. Então vamos lá, gente. Hoje o Comando Semente da Luz apresenta aula de número 8, que tem, logo de cara, esse assunto que é muito bom, é muito legal, é muito interessante. E é claro que eu vou falar dessa forma sobre quase todos os assuntos que eu vou abordar aqui, porque eu me envolvo demais com todos eles. A gente hoje vai apresentar as tais das escolas herméticas, ou escolas de mistérios, ou escolas iniciáticas. São 3 nomes, até outros existem, mas são 3 nomes para referências às mesmas escolas, ou muito similares. Eu até separei ali em amarelo a escola com o nome de escola hermética, porque é o que, para mim, tem mais a ver, é o que mais se aproxima da lógica que essas escolas desenvolvem. Por que hermética? Ela está com um asteriscozinho lá do lado dela, e a gente vai lá para baixo, ó, para verificar aqui, que é realmente uma ligação forte, profunda, clara. Está aqui, ó. Asterisco, asterisco lá embaixo. É uma ligação muito forte com Hermes, o Hermes Trismegisto. É esse mesmo, o Hermes do Egito, o Hermes do Antigo Egito, cujos preceitos estão no livro chamado Caibalion. Eu escuto esse livro pelo podcast, tá? Se vocês buscarem os agregadores de música, agregadores de informação, de documentário, eu não posso citar aqui nomes de agregadores, porque eu não posso fazer propaganda, mas se vocês buscarem os agregadores de vocês, ele tem esse livro, é um livro de 4 horas, é um audiolivro, um audiobook de 4 horas, mas ele é bem legal. Agora dá para lê-lo também, né? Ele existe printado, ele existe fisicamente. E é um livro que trabalha, a partir dos preceitos das ideias de Hermes, grande parte do que a gente vai mostrar aqui para vocês. O que é isso? As escolas herméticas, elas são baseadas nas lógicas do que esses livros apresentaram na sequência. O Caibalion é um compêndio,
Ele é um livro, mas ele é um compêndio. Mas outros diversos livros, ligados ou não ao Hermes, trouxeram e ainda trazem as mesmas ideias. Que são quais? O que uma escola hermética, o que as escolas herméticas representam? A sistematização dos conhecimentos naturais. E elas utilizam o quê? Entre outras coisas, elas utilizam geometria sagrada, que também é chamada de geometria fractal, daí a ligação com aquela ideia de fractal de alma, que nós já estamos trabalhando desde a primeira aula, que é a própria matemática da vida. Olha que definição bonita para a geometria sagrada. É a própria matemática da vida. E aí, quem não gosta de matemática, quem não é afeito a esse tipo de disciplina, de matéria, chamem como vocês quiserem, não fiquem preocupados que a gente não vai ficar aqui apresentando para vocês cálculos e matrizes e expressões algébricas, nada disso, tá? Mas é a matemática da vida, é a matemática da nossa existência, de todas as existências, que está contida dentro da encarnação, dentro da descida dimensional de todo ser. Ele é um estudo milenar, como aparece aqui, ó, ou seja, não é de agora, não é recente, que identifica padrões em toda a criação, remetendo e relacionando toda essa criação às múltiplas formas geométricas. A geometria sagrada, em linhas gerais, é aquela que trabalha com triângulos, cubos, triângulos de todos os tipos, com diversas apresentações, apresenta pentagramas, apresenta estrelas em forma de prisma, entre outras, como o círculo e várias outras opções. Tá? Ao longo do nosso estudo, das nossas aulas, a gente vai apresentar algumas delas. Não faremos uma aula propriamente de geometria sagrada, mas a geometria sagrada estará embutida em quase tudo que nós fizermos. Esse aqui do lado é um exemplo, tá? É o cubo de Métratron, é um exemplo de uma figura que contém diversas informações de geometria sagrada. Você pode ver que ela tem uma estrela de 6 pontas, cercada por outro pentagrama, aqui no caso é um hexagrama, com círculos nas pontas. Tudo isso tem uma lógica, tem uma explicação. Esse cubo de Métratron, ele tem esse nome porque ele tem relação com o filho paralítico Métratron, que é como nós o tratamos. E eu coloquei arcanjo aqui, porque se você for pesquisar o Métratron, você pode encontrar diversas bibliografias, estudos, livros, fontes que vão tratar o Metra como arcanjo. Ok, não tem problema. Para nós, ele é um filho paradisíaco. A diferença quanto a isso é muito pequena. Ok? Então, não se preocupem nessa questão. Mas nós, no nosso entendimento, ele é um filho paradisíaco. Arcanjo é uma outra coisa que a gente vai trabalhando ao longo. Além da geometria sagrada, não querendo me aprofundar ainda mais nela, trabalha, obviamente, magia. Por isso que algumas escolas são chamadas de escolas de magia também, nem está aqui, tá? De mistérios e iniciáticas. Iniciáticas tem a ver com o fato de realizar iniciações, o estudioso que faz parte delas passa por iniciações, por etapas, para ir ascendendo no conhecimento, como nós fazemos aqui. Como a maioria dos cursos e seres e autores que trabalham com essa linha de metafísica, com assuntos de multidimensionalidade, eles trabalham em etapas. Aquilo vai num crescendo. Então, são iniciações. Tá? E de mistérios, porque durante muito tempo e até hoje, ainda se chama geometria sagrada, cabala, magia, de coisa misteriosa. Em geral, eu não gosto muito dessa atribuição de mistério, porque traz aquela coisa do véu de Ísis, traz aquela ideia de que é algo obscuro, feio, perigoso, até porque todo mundo, todos não, mas a grande maioria ainda do planeta, quando entra na lógica de magia, quando você fala de magia com esses seres, a primeira coisa que vem à mente deles é coisa ruim, não é?
Ninguém de cara pensa da magia branca. A maioria de cara pensa da magia negra. Quando, na verdade, não existe. A magia é a magia. Já pensaram nisso? Já ouviram essa definição com alguém? Já devem ter ouvido. Isso não é meu, não é uma abordagem minha, muitos abordam assim. O mago é que é branco ou negro. E aqui o branco e negro não tem nada a ver com etnia, tá? Não significa que o negro tem que ser ruim ou que o branco tem que ser bom. Mas na questão do mago, acabou ganhando essa ideia de que o mago negro é aquele que manipula as mesmas ideias, os mesmos fundamentos para fazer coisas sombrias, enquanto o branco faz o inverso. Então a magia não é negra nem branca, tá? Existem magos vermelhos, magos amarelos, e aí eu não posso me aprofundar nisso agora, senão a gente vai falar só de magia, como eu falei anteriormente, falaria só de geometria sagrada. Olha a definição que eu apresento para vocês aqui de magia, ó, que é como as escolas herméticas trabalham. A magia como ferramenta de compreensão e manipulação da matéria e de demais dimensões. Ou seja, não é aquela magia de fazer só feitiço, de só usar o caldeirão, de só usar a erva, de só usar o tridente, de trabalho nas encruzilhadas, que as pessoas acham que aquilo ali é uma coisa completamente aquém do que aquilo é. Aquilo, em geral, é muito mais maravilhoso e deveria ser muito mais bem entendido do que o fazem. Então, isso é magia. Ferramenta de compreensão, antes de tudo. Ferramenta de compreensão. Não olhem para um tridente, não olhem para um chapéu de malandro, não olhem para uma roupa de pombagira, não olhem para um trabalho na encruzilhada, não olhem para uma coisinha qualquer pendurada na porta do seu vizinho e achem que aquilo ali é magia. Então é ruim, então é feio. Essa quebra de paradigma é uma das necessidades que nós tentamos trazer aqui para vocês do canal. Tirar essa lógica do nosso olhar, que sempre é direcionado nessa direção, digamos assim, ruim, danosa, denegrindo o outro ou aquele objeto. Quantos de nós não entrou na casa da pessoa e viu aquela espada de São Jorge e falou assim, nada, de repente o cara é ateu e o cara gosta da espada de São Jorge. Plantou uma Comigo Ninguém Pode, plantou uma guiné, plantou uma erva qualquer, uma planta qualquer, como a arruda, e nem liga para nada, não está nem aí para nada. Ele poderia ter arruda como poderia ter maconha em casa. Aí, se você vê a maconha, você não vai achar que é magia, né? Você não vai achar, a maconha já não é. Quer dizer, são formas como a gente avalia aquele olhar. Então, a magia, além de ferramenta de compreensão, ela é uma ferramenta de manipulação da matéria. Ela manipula a matéria para um lado ou para o outro. E manipula as demais realidades. É, para mim, uma definição perfeita. Tá? Já me estendi demais na parte 1, deixa eu passar para a parte 2, que a partir de agora as coisas ficam até muito mais densas. E aqui entram as escolas que a gente vai apresentar hoje na sequência. Tá? Eu tenho aqui no alto a Fraternidade Azul, na sequência a Escola Estrela Azul, e lá embaixo, mas não menos importante, a Loja da Estrela Azul. A gente vai ver todas elas hoje. Por que hoje tudo azul, Clóvis? Porque essa em especial é a que a gente vai trabalhar no dia de hoje, mas existem, inclusive, fraternidades, escolas e lojas de praticamente tudo quanto é cor que vocês puderem imaginar, e não é aleatório. É na lógica da utilização da cromo. Tá? Por isso que existem as terapias de cromo, são as cromoterapias, que utilizam as cores, que utilizam as luzes, que utilizam os matizes de cada uma dessas cores ou do espectro delas para trabalhar determinados pontos, determinadas fragilidades, determinados chakras e plexos e gânglios e tudo mais que o corpo humano requer. Não só o corpo em matéria bariônica, mas também os demais corpos, onde essas escolas também atingem. Tá? Mas deixa eu explicar um pouco mais sobre esse slide aqui. Então, continuando do anterior, o ponto 2 inicia assim, ó, que devido à dualidade,
aquilo que a gente viu tanto na aula anterior, quando trabalhou Arcones, quando trabalhou Saratem, quando trabalhou Anyotaki, devido à dualidade, como está lá em cima. Muitos magos, inclusive magos que eram ligados às escolas herméticas, por isso a cor, se perderam e forçaram o fechamento de diversos portais interdimensionais. Portais esses, dévicos e astrais. Nós já falamos sobre portais aqui também. Vamos falar sobre um portal hoje espetacular, mas esses portais aqui não são os portais naturais, nem são os numerológicos, como nós já vimos. Também não são os primordiais. Esses portais são aqueles portais que eu até comentei com vocês, que podem ser abertos por atividades magísticas. E muitos tiveram que ser fechados. Quando aparece aqui forçaram o fechamento, é que acaba que a própria luz, a hierarquia divina de diversos seres, acabou tendo que fechar, ou a própria energia danosa trabalhada por esses magos acabou fechando aquele portal, ou temporária, ou definitivamente, para que não fosse criado mais problema do que já vinha sendo criado. Que problemas são esses, professor? Veremos todos eles também, tá? Então, a dualidade no planeta Terra, e não só aqui, mas em outros lugares, acabou levando à contaminação de diversas escolas herméticas que, uma vez com os magos contaminados, ou tiveram que fechar ou se deturparam completamente. Mas entre as que não se deturparam, e foram muitas, uma se destaca, essa que está aqui. Ó. Na Terra, a que se destaca é a que eu estou trazendo para vocês, a Escola de Magos Estrela Azul, que é essa aqui, acompanha a seta. É essa Escola de Magos, Escola Estrela Azul. Trazida por descendentes de Sírios, e aí nós vamos nos ligar aqui a essa área, essa constelação onde tem Sírios A, Sírios B, Sírios C, de onde muitos seres são egressos, de onde muitos seres hoje no planeta, estando aqui, participam ativamente de muitas coisas que eu vou explicar para vocês em parte aqui, mas ao longo das outras aulas. Então, Sírios é uma localidade muito importante para a grande maioria dos seres encarnados. Eles trouxeram essa estrelinha, essa escolinha da Estrela Azul, para antigas civilizações. E aí você vê que de novo está em asterisco, ó, ao lado de civilizações, está lá embaixo. Ó. Por quê? Nós veremos tais civilizações futuramente. Essas civilizações, para quem pode estar pensando aí, são aquelas conhecidas Atlântida e Lemúria, mas falaremos de Mu, falaremos de Shangri-La, falaremos de Herbórea ou Hiperbórea, falaremos da Groenlândia, que vocês desconhecem, falaremos do Império Rama, falaremos dos Maias, dos Astecas, dos Incas, entre outras civilizações, como as civilizações que nem nomes nós temos oficializados em nossa história, que foram simplesmente ignoradas. Mas todas essas que eu citei, inclusive as que eu não citei, se enquadram nessa lógica das civilizações que receberam essas informações. Então, a Escola de Magos Estrela Azul esteve realmente espalhada pelo planeta, mas isso foi lá atrás. Inicialmente, ela era destinada para os seres intraterrenos. Por isso que eu falo tanto com vocês sobre ser humano de superfície, sobre ser humano de superfície. Nós hoje estamos atuando como um ser humano de superfície, porque há outros seres e não somente humanos em nível intraoceânico e intraterreno. É um assunto para mais adiante, tá? Essa escola de magos Estrela Azul, tá aqui, ó. Ela é braço de quem? Da Fraternidade Azul de Horus. Daí a lógica da cor ser a mesma, todas elas. Então, aí você pode concluir, desde lá de cima, que a fraternidade é maior, é a primeira. A Fraternidade Azul ela foi formatada há 8 bilhões de anos. Se você perceber o tempo,
até comparando com o nosso tempo linear, 8 bilhões de anos, é muito, muito antes do que os nossos cientistas falam sobre a formação do universo, né? Do próprio tal Big Bang único, que não foi assim. Pois para vocês verem como é que as coisas são muito mais antigas. Ela foi formatada há 8 bilhões, já na busca do despertar consciencial. Ou seja, não precisou ter a Terra, não precisou ter Nébadon, não precisou ter os problemas locais para despertar. Já era uma busca de despertar consciencial daqueles seres que lá naqueles lugares já desciam de dimensão e precisavam retornar para a fonte. E aqui eu volto a citar o Iaberim. Ele está entre os membros da Fraternidade Azul. O Iaberim é um ser, é um mestre. Você vê que ele tem quase aquele green card, o tal do passe livre para todos os lugares. Ele vai participar de muita coisa, e já que eu estou citando o Iaberim, o Rodrigo Romo, da Rometria, tem um livro chamado Iaberim. Então, a Fraternidade Azul enviou aos descendentes de sírios, missionários, a tarefa de trazer a escola de magos Estrela Azul para vários lugares, entre eles para a Terra. E a escola de magos Estrela Azul vai se desdobrar mais à frente na loja da Estrela Azul, que nós também veremos hoje. Tá? Mas na sequência aqui, a gente vai ver primeiro a escola de magos. Vamos a ela. Escola de magos Estrela Azul, e aqui talvez esteja o slide mais denso dos dias de hoje. Essa escola de magos, vocês podem ver aqui pelas imagens de vários, vocês devem olhar assim e falar, eita, cheio de gato, cheio de leão, cheio de tigre. Pois é, ela é muito ligada aos felídeos. Essa nave que eu vou apresentar para vocês aqui, essa escola, e claro, Sírios, como eu citei anteriormente. Felídio é uma das raças que mais ocupa o Império Siriano e está presente nessas ligações que eu venho fazendo com vocês aqui. E quem gosta de Felídio, quem não tem aquele probleminha do medinho de achar que o gato é sonso, o gato é falso, já ouviram isso? Isso é lamentável, é uma definição de extremo nonsense. Então, provavelmente esses seres têm uma forte ligação com esses sirianos oriundos de lá. Então vamos a ele. Ligada à energia de Sírios e a colônia siriana de Vênus, ela trouxe ao planeta, entre outras coisas, 2 hashtags que eu vou destacar para vocês ali, tá? Mas observa que, perdão, ligada a essa energia de Sírios, eu falei logo depois da colônia de Vênus. E aí você pode pensar, colônia? Eu estou meio confuso com isso. Pensa bem, a mesma lógica da colonização que nós estudamos e vimos aqui no planeta, com o Brasil, por exemplo, sendo colonizado por Portugal, os planetas e os impérios e as galáxias também foram colonizadas, uns pelos outros. Nem sempre na lógica da colonização, como fez Saratem. Nem sempre na lógica da dominação, da exploração. Às vezes, na lógica de ampliar o espectro de luz, ampliar o conhecimento, e é o caso aqui. Vênus é uma colônia siriana, então lá em Vênus tem muita coisa do mais alto padrão que tem em Sírios, ou que tinha em Sírios. Tá? Sírios continua existindo, é a mesma coisa, mas muitas dessas coisas, seres, informações e naves foram transferidas, ainda que temporariamente, para outros locais. E você pode pensar, peraí, Cláudio, mas pela ciência, Vênus nem tem matéria bariônica. Vamos deixar a ciência um pouco de lado agora. Vênus é um pouco o que eles pensam, mas é um outro além que eles também já sabem, mas não informaram para vocês. Tá? Então, essa ligação entre Sírios e Vênus é profunda. O que eles trouxeram? Entre outras coisas,
os primórdios da manipulação genética. Só para vocês terem uma noção do que é o que são esses primórdios, o humano 4D que está hoje no nosso planeta Terra, ele foi iniciado em Vênus. A primeira formatação desse humano que você conhece como humano aqui no planeta, ela se iniciou em Vênus. Além disso, ela trouxe para o planeta a escola de magos, os enlaces com o reino dévico, que praticamente não existiam à época. E esses enlaces com o reino dévico são fundamentais, para dar suporte aos orixás, e aí já começa a entrar aquela lógica de candomblé e umbanda, e aos cíclopes. Cíclopes regidos pelos Elohims, já falamos um pouquinho sobre isso, que iniciava a instalação deles. Deles quem? Dos orixás e dos cíclopes na Terra. Eles iniciavam a instalação deles em dimensões acima da nossa, em 5, 6, 7D, para dar a sustentação que o planeta precisa até hoje. O planeta não explodiu ainda, o planeta está de pé, o planeta está aqui, por causa de diversas sustentações, entre elas essa que vocês recebem de orixás e de cíclopes. E volto a repetir, aqui não tem vínculo com vertente alguma, não tem vínculo com religião alguma. É assim. Ela é uma poderosa loja branca na Terra. Apesar de ser escola, esse nome loja é genérico, tá? É uma poderosa fonte de energia, uma fonte de magia branca no planeta. Deu sustentação aos trabalhos de Sanat Kumara, por isso que está Sanat aqui, porque eu me sinto íntimo dele. E Vivamos. Vivamos é a contraparte energética de Sanat. Vivamos também é conhecida como Lei de Vênus. Tá? Então, está aqui Sanat e Vivamos. Eles chegam ao planeta de maneira emergencial, porque houve um ataque draconiano da linha de Saratem que devastou Vênus. Que a gente vai estudar esse ataque bem lá para frente, mas de maneira bem profunda. E olha como é que eu falei para você, ó, era uma Vênus 4D que foi atacada pelos draconianos. Isso se deu há 18 milhões de anos atrás. Olha quanto tempo isso tem. Isso numa comparação bem tosca com a nossa linha de tempo que é linear, tá, gente? Essa questão, por conta do comando temporal das linhas temporais, eu nunca posso precisar para vocês, mas de um tempo para cá eu venho trazendo um pouco essa ideia temporal para vocês poderem mais ou menos se situar. Apesar de para você, como para nós também, a questão de lidar com bilhões de anos é uma coisa ainda complicada, nós temos que entender que não, nós somos muito antigos. Então, a gente precisa começar a meio que se habituar com essa temporalidade tão ampla. E aí, continuando ali, ó, Sanat Kumara chegou para resgatar em Vênus milhões desses seres através de Shambhala. Aí entra uma parte muito maneira. Eu adoro Shambhala. Shambhala está aqui, ó. Uma imagem de Shambhala. Essa é uma imagem de Shambhala mesmo, tá? É uma canalização, não foi recebida pela gente, mas é uma canalização de outros seres. Eu não tenho como lembrar aqui qual foi a fonte, mas essa é Shambhala. E Shambhala significa, como está lá em cima, lugar de paz ou local de paz. E aí, pasmem, todo mundo acha que Shambhala, como vários lugares, eles são cidades astrais, são cidades etéricas. Na verdade, a grande maioria dessas que nós chamamos de cidades, como Nosso Lar, como Ágata, como, deixe-me lembrar, Estrela da Vida, são várias. Elas são naves. Só que é uma nave tão grande que ela pode ser chamada de nave-cidade multidimensional. É uma nave enorme. Imagina uma nave de 70 quilômetros de diâmetro. É uma hipernave. Ela tem diversas funções. Ela é uma nave que, como é uma nave-cidade, a vida pulula nela. Então, ela está cercada de tarefas, de funções. Entre as muitas tarefas, quando Sanat chegou, ela veio para resgatar os venusianos, ela faz esse tipo de resgate também, mas aqui no planeta hoje, e em várias localidades,
ela é uma das muitas, como Ramares, como a própria Ágata, que eu citei aqui, como Aruanda, são naves preocupadíssimas, no momento, com a inserção do sagrado feminino via códigos amarelos na Terra. E aí, olha o que eu coloco depois. Esse é o tal do 21/12/2022. Eu nem vou poder me aprofundar muito nisso aqui, senão viraria uma outra aula só sobre portal, esse em especial. Esse talvez seja o portal mais importante que nós temos nos nossos últimos tempos, do nosso tempo linear, com perdão da repetição do tempo. Hoje, 21/12, nós estamos recebendo uma energia única, de diversas ordens, como a ordem Shansara, a ordem Santara, a ordem Kumara, mas, sobretudo, da ordem Amarelis. O que é a ordem Amarelis? A ordem Amarelis, ela é regida pelo que a gente chama de meninas, deusas, moças, mulheres, que é o que eu posso trazer para vocês, porque a gente aqui precisa dessa interpretação de gênero, de sexo, de etnia, de alto e baixo, de raça. Mas elas, na verdade, são, na grande maioria, formadas por uma enorme rede neural, por seres que alguns são seres, mas outros são consciências, mas todas com essa polaridade feminina, para poder trazer ao planeta o que eu coloquei logo depois ali, ó, um expurgo dos tabus da sexualidade. Nós temos no planeta hoje uma imposição do patriarcado, uma imposição do macho sobre a fêmea, dando a ideia da mulher como algo passivo, secundário, submisso, e não é assim. Isso não funciona. Isso vem sendo imposto a nós há muito tempo no planeta. E é isso que o 21/12 vem fazer. Por isso que a maioria das mensagens que trouxeram o 21/12 não vieram nessa linha, porque a maioria foi impedida de falar sobre isso. Por isso que as pessoas trabalham na linha do vem uma energia aí, vai ter um terremoto lá, um tsunami acolá. Pode até acontecer algumas coisas, pode ser até que algumas reverberações energéticas se deem na fisicalidade. Pode, pode. E todos estarão dentro do contexto. Nesse quesito, e em nenhum deles haverá acaso, sorte, azar, coincidência ou destino predeterminado. É tudo uma questão de vai e vem. Efeito depois da causa. Causa e efeito. Então, estamos hoje entrando numa linha de portal, numa energia do portal 21, que já vem sendo trabalhado há algum tempo, mas hoje ele atinge, digamos assim, o seu ápice, o seu topo energético, mas ele não vai declinar tão cedo. A próxima etapa de finalização desse que se abre hoje é somente no ano de 2026, também em dezembro. E a gente vai chegar sobre isso mais à frente. Então, desmistifiquem da culpa, do medo, do problema. Interpretem esse portal como esse de energia absurda, que para alguns não significará nada, porque não estarão conectados com a energia da deusa. Ok? Para fechar lá embaixo, ó, embaixo dos lindíssimos 2 felizes que lá estão, nós temos mais informações sobre a ideia de Shambhala. Ela é uma nave que desceu sobre o deserto de Gobi. A gente vai ver isso lá na frente, tá? Ela se estabeleceu aqui no planeta durante um tempo. Ela é muito confundida com uma cidade astral, mas como eu falei para vocês, ela é uma cidade-nave, uma nave-cidade, e também com outra no mesmo nome, que é uma cidade intraterrena. Quanto a essas informações, se vocês procurarem na internet, vocês até vão encontrar, e há linhas de autores, de pensamentos, de estudos, de livros, que abordam que existe uma cidade intraterrena, Shambhala, que existe uma nave Shambhala, e que existe uma cidade astral Shambhala. Ok.
Na verdade, eu não posso afiançar que a minha ótica é a única correta ou é a verdadeira definitiva. Mas o que nós estudamos é que Shambhala, nave, cidade, depois desse período, ela se estabeleceu no intraterreno. Então, na verdade, é a mesma. E ela consegue sair ou se desdobrar quando necessário. Ok? Mas existem várias versões sobre isso, todas elas são lindíssimas e nenhuma delas anula esse trabalho maravilhoso que eu venho apresentando para vocês aqui. Vamos à continuidade, então. Ainda sobre essa escola Estrela Azul, a chegada de Sanat culmina com a formação da Grande Fraternidade Branca. Eu deixei esse nome aqui, está até no nosso glossário, glossário esse que eu andei atualizando, tá? Então vocês vejam o glossário que eu coloco na descrição do vídeo. Eu sempre informo mais coisas, parece que ele está igualzinho, mas não está, não. Você pode chamar de Fraternidade Branca Universal ou Grande Fraternidade Branca, é a mesma coisa. Unindo e organizando diversas hierarquias espirituais da Terra. Então, a chegada de Sanat, apesar de ter sido por conta do ataque a Vênus, eles sempre aproveitam o ensejo e reverberam energeticamente o que é possível, né? Então, eles fizeram o quê? Se instalaram na Terra e aproveitaram para dar continuidade a diversos outros projetos aqui. Um deles, a criação da Grande Fraternidade Branca. Nas quais participam os 144 mestres cósmicos, falaremos mais deles à frente. Arcanjo Miguel, mais um fractal de Micá, assim como é fractal de Micá, Sananda, Jesus, Amélios, lá na frente a gente vai falar sobre isso, tá? E membros do conselho de Micá e Emmanuel. Então, olha que poder está envolvido em torno da Grande Fraternidade Branca. Mas antes dele, no caso aqui, antes dele quem? Está sublinhado, ó, lá em cima. Antes de Sanat, por isso a maiúscula, existiam outras civilizações na Terra. Então ele não chegou aqui, estava só aquela galera que o pessoal pensa, né? Tudo pré-histórico. E olha, você viu a linha temporal que eu falei com vocês lá atrás? Então é tudo muito antes do que trouxeram para a gente. Ok? Já existe. Agora eu vou ter que citar a fonte, vou ter que fazer propaganda sem ganhar nada por eles, tá? Já existe na Netflix uma série recente, mais conhecida como desse ano, chamada Revelações Pré-Históricas. É um jornalista que tem somente 8 episódios apresentando informações fantásticas nessa linha do que a gente trabalha aqui, do que a gente estuda aqui. Então, ele já está quebrando os paradigmas da própria antropologia, da própria paleontologia, dos próprios estudiosos dessa área, que cismam em dizer que isso não é isso, aquilo não é aquilo, e ele vai mostrar com imagens maravilhosas, muito melhores do que as que eu posso proporcionar a vocês, detalhes sobre essas e outras informações que ainda veremos. Tá? Então, já existiam civilizações oriundas de Oriones, parece redundância, mas não é não, tá? É oriunda mesmo, e o nome do local é Oriones mesmo. Taborim, Andrômeda, Aquatitron, entre outros. Então, nós somos muito mais antigos e aqui tem muito mais gente de mais lugares do que nos contaram. Tá? Eram cerca de 25 culturas distintas, muitas imersas já em dualidade, influenciadas pela Saratem, como nós já vimos, manipuladores genéticos e colonizadores. Você vê que isso se repete, né? O que trouxe muita negatividade para a Terra e afetou a intensa participação da consciência de Gaia. E aí eu vou voltar mais uma vez, não sei se vocês vão adorar esse assunto de novo, ao 21/12/2022, mais conhecido como hoje, porque aqui pela última vez eu vou falar sobre ele, porque o 21/12 também significa a remontagem da consciência de Gaia. Gaia é a consciência do planeta. Essa imagem para mim aqui, de todas que eu descobri até hoje, não foi eu que montei, ela está na internet, é a melhor imagem para mim de Gaia. Ela mostra o planeta abraçado pela consciência Gaia. E olha que ligação legal ela faz com as plantas e animais de todos os lugares.
trazendo energias de todo o cosmos e reverberando sobre nós. Então, esse é um dos acontecimentos do portal. Ele faz o quê? Ele remonta o nosso código MCM, que é o Morontial Crístico Mahatma, que nós trabalharemos adiante. Ele apresenta a nós a quinta dimensão para a qual a Terra ascenderá, e quem desejar fazê-lo deverá entrar na energia da misericórdia, da compaixão, do amor, mas, sobretudo, do perdão, que está sendo trazido a nós por lei de Vênus, a tal da Vivamos, contraparte energética de Sanat Kumara, uma consciência poderosíssima que está reverberando junto com Gaia a presença da Ordem Amaryllis no planeta. Ok? Não falo mais de portal hoje, assim creio eu, apesar de eu adorar esse assunto. A gente já passa agora para a loja. Lembra que eu falei que tinha a Fraternidade Azul, a Escola Azul, agora a Loja da Estrela Azul. Está aqui o símbolo dela, é um símbolo muito bonitinho. Você vê que, mais uma vez, eu trago um felídeo. Felídeos esses que reverberam até 14D. Olha como é que eles chegam alto, dimensionalmente falando. Eles vieram junto com a loja e vieram trazer ao planeta uma série de coisas que até hoje nós temos como sustentáculo energético. Ele é um braço da Escola de Magos, ele não, ela é um braço da Escola de Magos Estrela Azul, como eu já falei, e essa loja se instalou na Terra para corrigir os problemas extremos gerados pela dualidade, como já vimos, e pelo ataque draconiano a Vênus. Né? Porque acaba que a nave Shambhala, ao desembarcar aqui, ela trouxe muitos venusianos para cá, e é óbvio que os seres foram atacados. Então, vocês pensem, eles vêm no momento de perdas, de abalos. Então, acaba trazendo para o planeta, por isso que as lojas e escolas se instalaram para tentar amenizar esse problema, mas eles vêm para o planeta num momento de não tão legal lá em Vênus. Então, eles também estavam preocupados, além de outros fatores que a gente vai ver adiante. Ela, a loja, iniciou uma forte sustentação de energia com mais de 5 milhões de mestres de amor e luz atuando na Terra. E nas proximidades, por via encarnacional, alguns encarnando diretamente, outros não. Tá? Bem como influenciando mestres e escolas herméticas. Essas lojas e escolas, como eu falei, estou falando especificamente da Estrela Azul, elas acabaram influenciando outras. Por isso que você pode, ao pesquisar, descobrir várias outras que elas vão se quebrando em braço. Então, pode ter uma que seja assim, azul escuro, azul turquesa, azul claro, porque é tudo braço da loja da Estrela Azul, que é braço da Escola de Magos Estrela Azul, que é braço da Fraternidade Azul. Uma bracinho da outra. De novo, aquela lógica do filamento, tá? Na mesma sequência. A organização do universo é toda feita assim, nessa hierarquia organizada, perfeita. Ok? Muitos desses magos, e aí vai uma informação importantíssima para vocês, ainda estão na Terra a realizar os mesmos trabalhos desse período inicial. E aí, com vocês. Muitos de vocês estão fortemente ligados a tudo isso que eu venho falando aqui hoje. Acreditem ou não, queiram ou não, vejam ou não. Mesmo que você vá dormir e sinta nada, não lembre de nada, muito provavelmente, se você está aqui até agora, você participa dessas viagens, trabalhos, estudos, aulas, lá do outro lado, com esses seres. Esse período, como eu coloquei já anteriormente, ele é de difícil identificação no tempo, já que o nosso tempo é linear. Foi uma coisa que eu já falei antes para vocês. Apesar de eu estar apresentando, na maioria das vezes, hoje, linhas temporais, dando a vocês ideias de 8 bilhões uma coisa, 18 milhões a outra, é uma coisa muito imprecisa, tá? Ainda no contexto da loja da Estrela Azul,
nós temos seres importantíssimos para o planeta, como Akhenaton ou Akhenaton, Amenhotep e Thoth. Esses Hs que eu coloquei entre parênteses em todos eles, vocês podem ver que aqui não tem, é porque se você for pesquisar, dentro do que nós estudamos, a gente já viu que tem várias maneiras de falar e de escrever muitos deles. Eu já falei isso para vocês. Como Nebadon, Nebadon, Orvonton, Orvonton, uns com acento, outros não. Então é só para deixar claro para vocês que não está errado se você encontrar com H, se você encontrar sem H, se você encontrar com acento. Em vários desses casos, não há como provar quem está certo, quem está errado. Tem a ver com tradução, tem a ver com idioma de origem, tem a ver com diversas outras coisas. Inclusive com a fonte sendo sideral, não sendo planetária. Se você não sabe falar felídeo, se você não sabe falar aviário, fica complicado saber exatamente onde eu coloco qual força fonética, onde eu escrevo qual letra. Tá? Só uma aula rápida aqui. Esses seres, eles atuaram como instrutores. Olha que susto que vocês vão levar agora. De Reiki, Shiatsu e acupuntura. Coisas que vocês devem achar que é de pouco tempo para cá, recente, é da China, é do Egito Antigo. Esses seres trazem isso de fora do planeta. Tá? Curando e recodificando os seres aprisionados ou perdidos nas linhas temporais. E aqui estão eles, ó. Amenhotep, Akhenaton e Thoth. E observa que curioso, eu botei até uma seta aqui no Thoth. Olha a cara dele, olha a cabeça dele. Ele parece humano para vocês? Pensem sobre isso. O Akhenaton, cabecinha um pouco além do que a gente acha que é normal. O próprio Amenhotep, vocês acham que esse povo do Egito usava essas paradinhas aqui, era para acessório? Era para embelezamento? O que será que essas cabeças são diferentes? Pensem sobre isso. E Aberim, de novo ele, também esteve presente na loja da Estrela Azul. Como eu falei, o Yaberim tem green cards, cósmico, através de desdobramentos em Iacon. A gente vai ver sobre Iacon já já. E na Terra, para desenvolver projetos de ajuste mais sobre o planeta Iacon, como eu falei adiante. Tais desdobramentos de Aberim realizaram tarefas de observação e registro das formas de pensamento e das formas de sentimento conectadas ao processo endócrino e bioquímico específicos da raça humana. Deixa eu voltar aqui para você não se perder. Ó. O que é desdobramento de Aberim? Nós já vimos sobre isso. Acabei de falar sobre filamento, lembra? São os braços. O Yaberim, por exemplo, nunca esteve encarnado em 4D. Ou seja, ele não veio ao planeta. Vários desdobramentos dele, braços, filamentos, podem ter vindo. Ele não. E esses seres realizavam tarefas de observação e registro daquilo que nós já falamos aqui. Formas de pensamento, formas de sentimento, que eu chamei até de formas de emoção na primeira aula. Conectados ao nosso processo endócrino, as nossas glândulas, e o nosso processo bioquímico. Você vai ver mais à frente, quando eu explicar isso bem depois, como esse processo específico da raça humana atraiu a atenção das outras raças, porque esse processo ele é gerador do tal do efeito denominado paradoxo temporal, que aí eu coloquei aqui, ó, que a gente vai entender ele em aulas futuras, porque realmente não dá para eu me aprofundar em paradoxo temporal agora. É um negócio magnífico, mas é um negócio difícil. Não é tão simples para reverberar no nosso cérebro 4D. Você tem que abrir demais o seu leque mental para aceitar essa ideia. Seguindo, para Iacon, como eu falei, que eu ia falar para vocês sobre Iacon ainda hoje. Yaberim e Iacon no cluster de Naoste. De novo, o cluster de Naoste. Iacon é um planeta, tá? Então vamos lá. O aprendizado da consciência de Yaberim foi similar, não igual, mas similar ao que se dá conosco. Similar por quê? Como eu falei para vocês, primeiro que ele não encarnou aqui. Ele não veio a 4D. Mas ele teve vários desdobramentos que trouxeram para ele um acúmulo de informação ao longo do tempo, permitindo se tornar membro do comando central da supraconfederação.
Então, ele é um ser com um cargo muito importante. Ele, em outras dimensões, e os desdobramentos deles em diversos, passaram por diversos reinos, civilizações terrestres e não terrestres, estelares. Antes e depois do dilúvio. Eu destaco aqui o dilúvio mais uma vez, que o dilúvio é um marco muito importante do nosso planeta e a gente vai chegar a estudá-lo. E Aberim sempre esteve inserido no planeta micaélico. E aí olha o que eu falo aqui. Como nós. Exclamação, interrogação. Já pensou o quanto você está inserido no planeta micaélico? O quanto você é importante hoje, nesse dia, para reverberar os seus códigos MCM e fazer com que você, os seus, sua família sanguínea e sua família cósmica se reconectem ao plano inicial. Em Yakon, e aí agora a gente vai entender quem é Yakon. Quem é Yakon é ótimo. Planeta multidimensional, muito similar à Terra, similar. E Aberim mantinha contato muito próximo ao reino Dévico. Você vê que de novo eu volto a falar sobre isso, porque ele sempre foi um mago muito ligado ao reino Dévico, como deve ser todo mago que se preza, né? E realizava as necessárias entradas em linhas temporais para estudo do comportamento das raças, já que era tradição passada de pai para filho. Tradição passada de pai para filho em Yakon, tipo o que eu coloquei aqui, ó, similar ao xamanismo terrestre. E aí eu vou dar só um exemplo do que é esse xamanismo terrestre que a maioria das pessoas não entende. O xamanismo terrestre, como o xamanismo na base, sem ser terrestre também, ele é uma fusão, ele realiza uma fusão do ser com a natureza. Já viram aquelas pessoas que abraçam árvores? Aquilo é uma fusão do ser com a natureza. E uma explicação rápida. Você sabe por que hoje a gente precisa, quando vai fazer algum trabalho, pegar erva, preparar banho, preparar emplastro, mexer na erva, tocá-la, pedir permissão para colhê-la, manipulá-la e utilizá-la para o devido propósito? Porque a gente não consegue mais fazer essa fusão com a natureza. Porque antigamente, muito antigamente, eles não precisavam fazer. Sabe como é que eles faziam? Eles se abraçavam com a erva viva, enterrada no solo. E em fusão com a natureza, em fusão com aquela erva, com aquela árvore, com aquele galho, com aquela planta, com aquela flor, ao fundir-se com ela, você absorvia dela as energias necessárias para a sua cura, adequação, intuição, elevação, o que você desejasse. Se fosse para o seu bom propósito, se você tivesse mérito para aquilo, se a erva identificasse em você um ser capaz de colher aquilo ali, era uma fusão. Não precisava colher nada. Então, isso só uma pincelada do que a gente vai ver lá na frente sobre esses assuntos. E parte 2, Yaberim e Yakon, no cluster da Oz ainda. Esse reino Dévico que eu acabei de citar, similar ao planeta nosso hoje, possui 4 elementos fundamentais, os mesmos terra, fogo, água e ar, e o quinto nível, que é o éter. Está aqui um exemplo de como eles trabalhavam: terra, fogo, água e ar. Aqui o éter é confundindo, e algumas linhas trabalham com a mesma ideia de espírito, não tem problema. Os referidos símbolos deles, uma estrela de 5 pontas, e os 4 principais aqui dentro, porque não há como fazer uma representação para nós de como é o éter. Os demais até dá. Tá? Era a base da ideia religiosa da sociedade Yakon. Então, olha só. Em Yakon, havia uma base da ideia religiosa, não é uma religião. Mas a base dessa ideia era o reino dévico, era a natureza. E aí eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia, aproveitando o momento da estreia do Avatar 2, era igual o que você vê em Pandora, aquela simbiose com a natureza. Pandora é um excelente exemplo. Mas idêntico à Terra, ao que se deu na Terra quando? Na Era de Ouro
da Atlântida, que nós vamos estudar, tá? Há milhões de anos. E um outro exemplo de filme que traz essas ligações com a natureza. O Senhor dos Anéis. Tanto a série, em forma de filme, quanto a série recente da... Vou fazer mais uma propaganda, da Prime Video. Tá bom? Tudo isso que eu falei aqui, muito rápido, que é muito profundo, tem muito mais, fascinava demais Iaberim. Iaberim era fascinado por essa relação com a natureza, com o reino dévico, com a capacidade do ser em dimensões mais abaixo se fundir com esses propósitos. Você vê que é uma coisa que nós estamos tão distantes hoje no nosso planetinha. E só para fechar Iacon, ele tinha 3 luas. E essas 3 luas de Iacon davam perfeita sustentação eletromagnética e espiritual entre as realidades física e do planeta. Aí você deve pensar assim, então é igual o que acontece com a nossa lua, né, Clóvis? Mais ou menos. Sobre a nossa lua, você vai ter várias surpresas. Há algumas verdades sobre ela. Nós vamos trazer isso aqui. Nós já tivemos uma outra lua e teremos uma outra lua em breve. É só o que eu posso falar para vocês agora. E aí, para fechar com vocês, esse finalzinho de hoje também é super rápido. É só para mostrar para vocês e relembrar que o que nós estamos construindo aqui, com cada tijolinho de cada aula, de cada estudo, de cada busca que você faz depois de me assistir, de cada coletânea que você vai lá atrás de um livro, de um compêndio, de um papel, de um autor que eu citei, você está fazendo com esse tijolo uma construção que demanda tempo. E ela se dará a cada busca, a cada estudo, a cada novo equilíbrio que você atingir em qualquer nível da sua vida, a cada elevação média, menor ou grande que você fizer, a cada meditação que você buscar, a cada respiração que você se dedicar a fazer, a cada codificação ou recodificação que você entender-se capaz de, a cada novas atitudes que você vier a tomar na sua existência. Caso você queira ficar membro do canal, você precisa se inscrever e acionar o sininho para receber as aulas. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Não se assustem com o portal. Reverberem com ele. Não se permitam enganar por aqueles que trazem para vocês mensagens que o portal é danoso, é de culpa, é de medo. Eu posso afiançar vocês. Tudo que vier a acontecer, físico ou não, será para o nosso bem, para a nossa evolução. Queridos guias, amados mestres, nós agradecemos as vossas presenças e queremos pedir que tudo o que aqui foi trabalhado possa ficar em nós em profundidade e que nós possamos reverberar tudo isso no mais alto padrão, sobretudo hoje, dia 21/12 de 2022. Kanchan Fan. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hareon. Hareon. Hareon Kara. Hare Hare. Hare Hare. Om Kara. Hoje, durante o dia 21, fundam-se com Palanises. Palanises é a deusa número 1 entre as 7 samurais. Vamos trabalhar com ela no dia de hoje. Palanises. P-A-L-I. Perdão. P-A-L-A-N-I-S-E-S. Fiquem em paz. Lembrem-se, Palanises. Beijo no coração.